Irmãos, na ministração expositiva desta noite, nós poderíamos extrair aqui desses 24 versos das quais a gente vai discorrer, como poderia ser também 24 sermões. Mas é claro que, pelo fato de sempre optarmos aqui na nossa igreja pelo formato de sermão expositivo, eu jamais separaria ou iria colocar versículos por versículos em outras pregações esta rica e reveladora oração do rei Davi, que, como nós podemos observar, ela tem início, meio e fim, que de uma maneira literal, o rei Davi, ele revela nesta sua oração, neste seu poema, os atributos do nosso Deus e Pai. Abram a Bíblia de vocês. Salmos 139. Salmos 139. Como eu falei para vocês, nós vamos discorrer sobre todo o Salmo, os 24 versos que possui este Salmo. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento, examina o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do Seu Espírito? Para onde fugirei da Tua presença? Se eu subir ao céu, lá Tu estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, Tu estás ali também. Se eu tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ali também ainda a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me sustentará. Se eu disser as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para Ti, mas a noite brilhará como o dia. Amém. Pois as trevas e a luz são a mesma coisa para Ti. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não Te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no Teu livro os dias foram escritos. Sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia.
Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Se o contasse até o fim, ainda estaria contigo. Quem me dera matasses o perverso, ó Deus, que se afastassem de mim os assassinos, que se afastassem de mim os assassinos, homens que se rebelam contra ti e contra ti se levantam para o mal. Senhor, eu não odeio, eu não odeio estes que te odeiam, não detesto os que levantam contra ti, eu os odeio com ódio absoluto, considero-os verdadeiramente inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos falar com Deus. Vamos pedir para que realmente essa oração de Davi seja como um norte na nossa vida, seja como um início de uma nova era na nossa vida, porque aqui nós estamos compreendendo, não é, o que esse Deus, Ele é, o que Ele significa para o salmista, assim como o salmista contempla tudo isso que Deus é, e ele deseja exatamente uma transformação na vida dele, é o que nós devemos também desejar na nossa, para a honra e glória desse Deus e Pai. Amém, Senhor, amém, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti. O tema: a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Esse salmo, irmãos, conforme nós já explicamos aqui na introdução dessa ministração, ele está escancarando os atributos do nosso Deus e Pai. De certa maneira ele está mostrando exatamente a onisciência, esse Deus que sabe tudo de nós, a onipresença, esse Deus que está perto de nós, e a sua onipotência, esse Deus que pode infinitamente mais além daquilo que pedimos ou até pensamos, esse Deus que fez ontem, esse Deus que está fazendo hoje, esse Deus que fará por nós eternamente. Amém, irmãos? Romanos, no capítulo 8, verso 16 e 17, o apóstolo Paulo, ele escreve exatamente isso através da inspiração do Santo Espírito de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, o que o salmista está aqui mostrando através dessa onisciência, através dessa onipresença e dessa onipotência do nosso Deus e Pai, além de conhecermos outros atributos que também as Sagradas Escrituras nos revela, né? O amor de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a mutabilidade de Deus, né? Ou melhor, a imutabilidade. Esse Deus não muda, Ele é o mesmo ontem e hoje, será para nós eternamente.
E aqui nós estamos vendo na confirmação do apóstolo que o Espírito testifica, em outras palavras, que o Espírito confirma que através de Cristo Jesus nós já não somos mais órfãos nesse mundo. Nós somos filhos de Deus. Deus, através de Jesus, nos adota e coloca exatamente na sua família. Nós não estamos mais aqui, caminhando sem saber para onde estamos indo, muito pelo contrário. Aqueles que já pertencem a Cristo Jesus, já têm um norte na sua vida, sabe exatamente que está buscando, que está caminhando para essa glória eterna, que conforme eu sempre digo para vocês, que já começou aqui nessa terra. Amém? O apóstolo Paulo, ele revela que o Espírito Santo confirma essa nossa paternidade. Há um escritor, um teólogo contemporâneo, chamado Bill Hales, que ele escreve em seu livro com o título de Quem é você quando ninguém está te olhando? Esse teólogo, ele escreve discorrendo sobre a confiança no Espírito Santo de Deus. Ele diz assim: o Espírito Santo habita em nós e repetidamente ele sussurra. Aquilo que eu sempre falo aqui para vocês, através da palavra revelada para nós, ele geme com gemidos inexprimíveis a nosso favor. A partir do momento que nós estamos fazendo aquilo que está contrariando a vontade de Deus, como escreve Bill Hales, ele repetidamente ele sussurra. Tenha confiança, você faz parte da família de Deus. Você já não é mais órfão. Você já não é mais criatura, você é filho, e filho adotado por Deus. E conforme também eu sempre enfatizo aqui, aquele que adota, escolhe. Então você é escolhido de Deus, amém? Somos escolhidos de Deus. O testemunho do Espírito nos mostra como Cristo nos ama. Não somos apenas um número no censo celestial, nem vozes no imenso coral do céu, mas indivíduos, seres humanos importantes aos olhos do nosso Deus e Pai. Ele não quer que sejamos tímidos nem temerosos, nem que vivamos em constante ameaça de condenação. Ele quer que estejamos cientes do dom que Ele nos concedeu e seguro em seu amor. Em outras palavras, irmãos, Deus literalmente nos colocou em sua família. Isso nós não podemos ter mais dúvida nenhuma. Falávamos ontem aqui na INC com relação a muitos pagãos que vão entrar na nossa frente. Muitas pessoas sem Deus, muitas pessoas sem Jesus, podemos dizer assim. Porque Deus, basicamente as religiões encontram o Deus dela em todos os lugares. Mas nós sabemos que nós temos um Deus revelado para cada um de nós, que num determinado momento, para a nossa expiação, para a nossa salvação, esse Deus se fez homem, veio habitar entre nós, viveu entre nós, padeceu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós e já está voltando para nos levar eternamente com Ele. É esse Deus exatamente que o Espírito Santo nos revela, não é? E o que nós observamos quando nós estamos diante de pessoas que são incrédulas, pessoas que de repente não conhecem esse Deus, esse Jesus, da maneira que nós já conhecemos.
da maneira que Ele já se apresentou para cada um de nós através da testificação, ou seja, da confirmação do Espírito Santo, porque nós só conseguimos compreender quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo através do próprio Espírito Santo de Deus, amém? Sem isso nós não teríamos a noção, sem isso nós não teríamos condições de aquilatar, não é? Esse Deus trino, não teríamos condições de compreender esse sobrenatural, porque nós acreditamos naquilo que a gente não vê, amém? Então, contemplando a Deus, o rei Davi, ele descreve esse salmo. Este poema serve como incentivo para permanecermos sempre num relacionamento mais próximo, mas muito, muito, muito próximo e correto com o nosso Deus e Pai. Davi, conforme já estamos aqui argumentando, estamos aqui discorrendo, ele escreve aqui sobre a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Podemos observar através desta adoração, não é? Que a nossa alma, em outras palavras, a nossa vida inteira, né? Para Deus, ela não passa de um livro aberto, muito pelo contrário, Ele sabe tudo de nós, Ele conhece tudo de nós, amém, irmãos? Glória a Deus por essa sua onisciência. Nós observamos aqui algumas citações para refletirmos a nossa vida diante da grandeza e soberania do nosso Deus e Pai. Irmãos, toda a revelação bíblica, ela somente é dada através do Espírito Santo de Deus. Nós compreendemos que as Escrituras Sagradas, elas são inerrantes, em outras palavras, elas não possuem erro. Tudo que está escrito na Bíblia, não é? É a palavra de Deus, é a revelação de Deus, é aquilo que esse Deus é aquilo que Ele significa para cada um de nós. A sua palavra, como diz o salmista, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Nós não caminhamos mais sós. Eu sempre falo, né, daquela fabulazinha, daquela historinha, né, de que, em outras palavras, o ditado, né, que diz: aquele que não sabe para onde está indo, todo caminho levará para lugar nenhum. Mas não é o nosso caso, glória a Deus. Nós sabemos para onde estamos indo, amém? Amém. Oh Deus, primeira citação. Deus nos conhece profundamente. Em nenhuma hipótese, nós não temos nenhuma condição de enganar a Deus, muito pelo contrário. O verbo sondar, ele significa examinar com grande empenho, cuidado e em profundidade. É assim que Deus nos vê. Ele nos examina com grande empenho, com grande cuidado e em grande profundidade. Ele nos olha num todo. Ele não vê exatamente ações isoladas, né? Posicionamentos de vez em quando. Ao contrário, Ele nos esquadrinha por inteiro. Ainda que este poema é pessoal, é Davi fazendo para Deus, esse homem segundo o coração de Deus, mas ele nos dá também a noção de que essa mesma oração, uma vez que estejamos em espírito e em verdade, nós podemos fazer para esse Deus e Pai
Pedir exatamente para que Ele nos sonda mais e mais e mais, corrige exatamente qualquer falha, qualquer desvio de conduta que tenhamos, Ele possa, não é, ter a liberdade de nos corrigir, assim como o salmista pede. Oh Deus amado, nós encontramos aqui o conhecimento revelado do Senhor para cada vida existente. Só para que vocês tenham noção, eu não sei se vocês tiveram a curiosidade ou se viram esse tipo de estatística, esse tipo de notícia. No dia 22 de novembro agora, o mundo, ele atingiu, com pandemia e tudo, a população de 8 bilhões de vidas. Em outras palavras, 8 bilhões de pessoas no dia 28, ou melhor, no mês de novembro, não necessariamente o dia, no mês de novembro de 2022, a ONU, ela traz como estatística, ela traz como um apontamento que o mundo atingiu 8 bilhões de vidas. Claro que incluindo a minha, incluindo a tua, incluindo a vida de cada um dos nós, nesses 8 bilhões. Mas Deus, Ele tem uma experiência pessoal com cada um destes. Amém? Vejam isso. Vejam a onipotência. Vejam exatamente o poder desse Deus, a onipresença, a onisciência. 8 bilhões de pessoas. Ele conhece a mente de cada um. Ele está perto de cada um. E Ele pode infinitamente mais fazer para cada um desses 8 bilhões, mais de tudo que essas pessoas pedirem ou pensarem. Conforme diz a sua palavra, e nós compreendemos que Ele é um homem para que não minta. Amém. Oh Deus amado, esse Deus, Ele sabe tudo a respeito de cada um de nós, nos sonda e nos conhece, em cada uma de nossas atitudes, palavras, atos, motivações e inclinações. Ele sabe tudo. Por isso é que eu tenho que pedir, não é, que a destra dele seja exatamente a minha direção. Eu tenho que solicitar para que ele seja o meu amigo de todas as horas e não necessariamente de algumas. Muitas pessoas só chegam perto de Deus através do desespero. Nós temos que solicitar exatamente esse companheirismo, essa amizade, essa intimidade com Ele a todos os instantes da nossa vida. Ele nos conhece, sabe exatamente das nossas limitações, sabe das nossas inclinações. A palavra diz que antes de eu abrir a boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Antes de eu pensar, Ele já sabe o que eu vou fazer. Ele é onisciente. Há coisas que ainda eu faço, e de certa maneira eu maculo os olhos de Deus, e através do conhecimento que eu possuo hoje, eu não posso mais fazer esse tipo de coisa. Sou fraco? Claro, eu tenho uma natureza caída, mas eu tenho um Deus perto de mim. Eu tenho um Deus que eu posso chegar nele sobre qualquer aspecto. Ele me conhece por inteiro. Eu posso abrir o meu coração para Ele, conversar com Ele, como realmente Ele é o meu melhor amigo. E de todas as horas, não necessariamente de algumas. Nos meus desesperos, nas minhas aflições, nos meus temores, nas minhas inconstâncias, coloque esse Deus em primeiro lugar da tua vida, irmão. Abra o seu coração,
Fala verdadeiramente com Ele, Ele te conhece, Ele sabe exatamente de tudo com relação à sua vida. Ele conhece todos os seus sentimentos, sabe das suas fraquezas, sabe da sua dor. Às vezes, irmãos, eu deixo de falar com esse Deus e jogo a minha fraqueza até para pessoas que eu nunca deveriam saber das minhas fraquezas. Pode ser usada amanhã depois com alguns pretextos, fora de contexto, percebe? Sabendo que Deus me conhece por inteiro, que me sonda, que está exatamente do meu lado a todos os instantes. Senhor, o Senhor sabe que eu estou sentindo isso, conforme o Senhor sabe. Eu quero me livrar disso. Sozinho eu não consigo, mas contigo eu serei mais que vencedor. Eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. O Senhor sabe quando nos assentamos para descansar. O Senhor sabe quando levantamos para realizar as nossas atividades cotidianas. O Senhor sabe quando andamos e quando nos deitamos. A própria palavra confirma isso. Ele conhece os nossos pensamentos, mais uma vez. Conhece as nossas palavras antes mesmo de pronunciarmos. Ele conhece todos os detalhes da nossa vida, em outras palavras, tempo passado, tempo presente e tempo futuro. Há tempos atrás, nós fizemos aqui um curso de restauração e um curso de libertação. Não faz muito tempo que nós fizemos isso com a igreja. E que convém que a gente sempre faça novamente, conhecendo exatamente a nossa natureza caída, onde lá a gente respondeu uma série de questionamentos com relação à nossa vida pregressa, ou seja, com o nosso passado, não tão distante. Mas quantas coisas do nosso passado ainda residem na nossa mente? Culpas, dores, isso tudo a gente precisa se libertar, porque teve um sofrimento maior que já faz parte da nossa vida, que é o sofrimento de Cristo Jesus. Jesus sofreu por nós, e conforme nós ministramos no domingo passado, Ele sofreu exatamente para as feridas deles foram para as nossas curas, seja ela de ordem espiritual, seja ela de ordem física, seja a ordem de ordem mental. Tem pessoas que ainda estão amarradas lá na sua infância. Há uma máxima que diz assim: a gente é criança uma vez na vida, a gente é jovem uma vez na vida, mas se nós não nos condicionarmos a uma condição de adulto, nós seremos essa eterna criança. Nós precisamos crescer, e esse crescimento ele se faz necessário em todas as áreas da nossa vida, principalmente, irmãos, na vida espiritual. Conforme falamos aqui ontem, em 1 Pedro, onde que nós estávamos ali discorrendo que nos primeiros capítulos da carta de 1 Pedro, da epístola de 1 Pedro, que diz assim, que nós desejamos ter constantemente o apetite, a fome para esse leite espiritual, que fará exatamente com que a gente cresça, com que a gente se fortaleça espiritualmente. Nós devemos ter essa fome, esse alimento pela palavra, porque a palavra ela não só informa, como também ela transforma. Amém, irmãos?
Oh, glorioso! Olha o que diz a Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar conta. Ele conhece tudo sobre nós, para nos protegermos. O conhecimento infinito do Senhor, ele ultrapassa todo o nosso entendimento. Olha o que o apóstolo Paulo escreve, não é? No capítulo 11, verso 33. Profundidade da riqueza, ele está exclamando, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus, irmãos. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Esse maravilhoso conhecimento deve nos levar a manter um certo cuidado em que falar, no que pensar e até mesmo como agir. Há uma máxima que a gente sempre ouve, né, que a palavra tem poder. A palavra tem poder tanto de amaldiçoar quanto abençoar. A mesma voz, a mesma boca que abençoa, que amaldiçoa, também abençoa, ou vice-versa. Isso, se nós formos analisar, não é necessariamente pela boca dos outros, é pela própria boca nossa. Quantas vezes eu falo para Deus que eu não posso, eu não consigo? Eu posso até falar, mas ao mesmo tempo solicitar que Ele pode todas as coisas por mim. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu tenho essa convicção, eu tenho essa certeza, eu não tenho dúvida disso. Jeremias, no capítulo 17, verso 10, ele diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O único que é capaz de ler a nossa mente é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Essa onisciência é só possível para Deus. Percebe, irmãos, que o Senhor, ele tem o domínio da nossa mente. E o inimigo, o diabo, ele é intruso na nossa mente. Ele entra exatamente na nossa mente quando vê a gente às vezes cabisbaixo, pensativo, como nós sabemos que tem agentes a seu serviço, porque ele não é onipresente, o diabo não é onipresente, ele não está no mesmo lugar que Deus está, mas por não ter essa capacidade, o que ele faz? Ele coloca os seus demônios exatamente para ficar nos atazanando, digamos assim, nos atentando. Vejam isso. Conforme esse livro que eu acabei de falar para vocês, quem é você quando ninguém está te vendo? Ninguém, entre aspas. O mundo espiritual está te olhando, aos olhos do nosso Deus e Pai, como também aos olhos do nosso inimigo. O diabo, ele não tem esse atributo, digamos assim, essa qualidade de ser presente em todos os lugares. Mas os seus demônios no leve trás para eles estão. E quando ele vê você preocupado, quando ele vê você se queixando, quando ele vê você blasfemando, quando ele vê você criticando, ele entra em ação através dos seus demônios. Quando ele vê você intercedendo, pedindo o socorro de Deus, é óbvio que ele não vai se atrever, porque onde a luz está, a treva não tem lugar. Amém? Amém. Mas quando ele percebe que você está sofrendo tudo isso que está corroendo dentro de você, e você não solicita,
o favor desse Deus amigo, desse Deus companheiro, desse Deus Pai em seu auxílio, você vai receber uma chuva de dardos inflamados, em outras palavras, de flechas incendiárias, que vai atingir exatamente o ponto da sua vulnerabilidade. E atingindo essa flecha, esse dardo inflamado, é ali que ele vai agir. Se tem problemas lá atrás mal resolvidos, ele vai fazer com que isso volte à tona. Se tem problemas das quais você não trabalhou ainda dentro de si, ele vai trazer à tona. Ele teve lá no passado, não necessariamente lendo a tua mente, mas querendo saber o que você está pensando. Quantas vezes que você, num pensamento, você é conduzido para outro pensamento ruim? São dardos que estão sendo lançados. Veja que foi a abertura aqui, para que nós devemos conforme foi falado aqui, apertar cada vez mais o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, em outras palavras, a armadura de Deus, para que realmente a gente possa ficar livre do ataque desses demônios que vai nos atacar. Mas é nós que estamos dando brecha, em outras palavras, é o nosso pensamento que está convidando ele a ficar nessa observância, utilizando do nosso passado, porque você pensa uma coisa, pensou uma coisa ruim, no seguinte segundo vem outra coisa ruim, relacionada com aquilo que você está pensando. O diabo tem poder na tua mente? Não, é você que está, entende? De alguma forma se transportando lá no passado, e na conotação desse físico e metafísico que tem uma ligação, você está dando brecha para que realmente ele entre e faça uma bagunça na tua mente e no teu coração, ao passo de você dizer que esse Deus às vezes te esqueceu, porque você permitiu que a tua mente fosse preenchida com outra coisa. Percebe? Compreende? Jeremias capítulo 17, verso 10, novamente. O Senhor esquadrinha o nosso coração, só Ele, irmãos, e os nossos pensamentos. O outro é atrevido, ele se mete nos nossos pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Vejam, segundo o fruto das suas ações. Quantas coisas que lá atrás você fez, você foi conduzido a fazer, que ainda está dentro do teu coração. Quantas coisas que ainda te amarram no passado. Nós falávamos aqui naquele culto de libertação. Eu tinha até uma pessoa que tinha confessado a vida dela para mim, nesse curso na época, que ela foi abusada pelos um dos parentes dela, e eu falava, sai daquele sofá, aonde aquilo aconteceu, se desliga daquela situação. O que você vive hoje é uma outra realidade. Cristo já passou uma borracha em termos disso tudo. Você não teve culpa, libera exatamente da culpa dessa pessoa, da qual pode, de alguma forma estaria atravancada dentro do teu coração. Não vou citar o nome da pessoa, mas ela estava aqui sentada na minha frente quando eu estava dando essa aula. Sai lá daquele sofá. Amém. Segunda citação: Deus está do nosso lado e nunca podemos fugir dele. Ao contrário, ele não se afasta de nós. Versos 7 e 12. Davi, ele está falando aqui da onipresença de Deus. Como um homem pode fugir do Espírito de Deus?
Para onde? Ele está questionando. Para onde me assentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Verso 7. Deus preenche todos os espaços e ao mesmo tempo. Deus está no céu, Deus está no Seol, em outras palavras, no extremo. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, no Seol, que é algo de profundidade, além da sepultura, tu estás ali também. Deus está nas extremidades do mar, e nem na mais alta, profunda extremidade do mar poderemos nos ausentar de Deus. Deus está atrás das nuvens escuras. Mesmo a noite escura que oculta tudo da nossa visão, não ocultará nós da presença de Deus. Ele está em todos os lugares, aonde quer que a gente vá. Com que objetivo? Para nos ajudar. Ele não está ali na condição de investigar pura e simplesmente. Ele está investigando com o objetivo de nos auxiliar e que em determinado momento caia a ficha em nós, sabendo que nós temos um Pai, um Deus que nos cuida, um Deus que nos ama, um Deus de misericórdia, um Deus de infinito amor, um Deus imutável. Aquilo que Ele foi ontem com Davi, Ele está sendo exatamente com nós nos nossos dias, para que verdadeiramente a gente saiba e reconheça exatamente essa onipresença dEle e solicite esse apoio. Eu não consigo sozinho, Senhor, mas contigo eu posso todas as coisas. Romanos, no capítulo 8, verso 38 e 39, o apóstolo Paulo, nesta epístola aos Romanos, ele escreve: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se Deus nos ama, e já deu prova disso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem está em Cristo é nova criatura. Oh, Deus amado. Terceira citação. Deus nos criou maravilhosamente. Nós não podemos ignorá-lo. Verso 13 e 18. O rei Davi agora ele está discorrendo sobre a onipotência do nosso Deus e Pai. Em seu poder criador, por suas obras maravilhosas, Ele nos conhece antes mesmo de termos nascido. Olha que maravilha, irmãos. Verso 16: teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, em outras palavras, todos os dias que aqui eu viverei, quando nenhum deles ainda havia, mas já estava escrito. Eu peguei essa composição, podemos dizer assim, de um óvulo, para trazer exatamente como ilustração como é maravilhoso esse Deus em seu processo de criação. Um óvulo fecundado, ele se desenvolverá em 60 trilhões de células
120 quilômetros de fibra nervosa, quase 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos, responsável pela circulação do sangue pelo corpo, composto de 250 ossos, sem falar das juntas, ligamentos e músculos. Olha a nossa composição. Olha a nossa composição. No verso 14, Davi ele diz: eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. O importante, irmãos, é sabermos exatamente dessa composição nossa, como também da complexidade nossa. Hoje nós temos uma consciência de que, ao passo que, quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e o nosso libertador, o que acontece conosco? Nós somos justificados, perdoados. Uma vez que eu chego com o coração verdadeiramente arrependido, compreendendo que esse Deus me conhece por inteiro, compreendendo que esse Deus me esquadrinha por inteiro, compreendendo que eu não posso esconder absolutamente nada desse Deus, eu chego a esse nível de compreensão que eu quero me declarar totalmente dele. Primeiro passo, eu tenho que me arrepender dos meus maus feitos. Segundo, é entregar verdadeiramente a minha vida a Ele, né? Senhor, a minha vida te pertence. Eu não quero mais nem o uso do meu livre-arbítrio, porque diante da minha vontade, com a minha vontade, eu só fiz asneira nessa vida. Abra o seu coração, fale com Ele, mostre exatamente as suas limitações, fale exatamente das áreas das quais você ainda tem problema, que não conseguiu se acertar. Sozinha eu não consigo, sozinho eu não consigo, mas contigo eu serei mais que vencedor. Abra verdadeiramente, né, as suas vestes para Ele. Ele já está te vendo sem nada. Ele te vê exatamente daquela maneira quando você estava ainda no ventre da sua mãe. Amém? Então, uma vez sabendo exatamente de que esse Deus tem essa consciência, tem essa onisciência sobre cada um de nós, sabendo dessa composição, da maneira que nós somos formados e da complexidade que é o nosso ser físico, uma veinha que for rompida no nosso cérebro, nós não vamos andar nem para frente nem para trás. Nós vamos ficar como se fosse alienado nessa vida. Enquanto você pode reconhecer esse Deus como seu verdadeiro Senhor e libertador, renda-se a Ele, se arrependa, chega até a Ele, de coração aberto. Eu quero entregar minha vida, eu não quero esconder mais absolutamente nada, que eu penso que eu estou escondendo do Senhor, mas agora eu compreendi que eu não consigo. Amém? E a quarta e última citação desse salmo, com relação a esse esboço de pregação que o Senhor nos permitiu desenvolver: Deus julga retamente, nós nunca poderemos contestá-lo. Verso 19 a 24. Após contemplar a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus, Davi ele descreve para aqueles que ousam se voltar contra Deus e que estes merecem o castigo eterno. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma, ele abomina. Salmo 11, verso 5. No Salmo 5, versos 4 e 6, escreve-se assim: pois tu não é Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Em outras palavras, o pecado.
Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Irmãos, a vinda do reino de Cristo será sucedida com a destruição dos inimigos de Deus. Qual é o objetivo primeiro de Jesus quando ele voltar? Quando ele vier buscar exatamente essas pessoas que num determinado momento compreendeu que ele veio para nos trazer vida e vida em abundância, aceitou exatamente o seu evangelho, passou a viver através da sua verdade, todos esses estarão com ele na eternidade. Mas aqueles que não tiveram, que não se arrependeram e não se voltaram verdadeiramente para Jesus, a missão de Jesus será sucedida com a destruição dos inimigos de Deus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, verso 12. Gravem isso, eu acho que já até está no coração de vocês. Davi, ele encerra essa oração com um pedido espiritual, dando total liberdade para o Espírito Santo de Deus, liberdade para que o Senhor nos sonde e revele os nossos pecados. Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte. Irmãos, nós sabemos que a gente tem memória curta, mas esse mesmo Espírito, esse mesmo Deus que estava na nossa formação antes mesmo de a gente ainda nem ter havido nascido, esse Deus que conhece tudo de nós, peça agora para que seu Espírito Santo venha te lembrar de coisas que você ainda precisa se acertar com Deus. Peça agora para que o Senhor lhe sonde com muita profundidade e revele até mesmo os seus pecados que ainda não foram confessados. Peça agora, fale com Deus, fale exatamente sobre essas iniquidades, esse pecado que, mesmo eu sabendo que Deus abomina esse tipo de coisa, eu continuo cometendo, através dessa minha natureza caída, dessa minha natureza adâmica. Você já nasceu em Cristo Jesus, você é nova criatura. Quem está em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram e tudo já fez novo na sua vida. Declare isso agora para Ele, que você não quer mais viver com esses pensamentos de outrora, do passado. O teu passado, se ele foi ruim, entregue para o Senhor. Se o seu presente está sendo ruim, entregue para o Senhor e tenha certeza que o teu futuro será excelente com Cristo Jesus. Você não é mais uma criatura errante nesse mundo, você está sendo ensinado porque você é filho de Deus, você foi adotado por Deus, você tem um pai zeloso, você tem um pai amoroso, você tem um pai que cuida de você, ainda que por diversas vezes que você pode até atribuir como castigo na tua vida, mas é correção, porque diz a palavra, não é? O pai corrige ao filho que ele ama, e ele está nos corrigindo, ele está nos aperfeiçoando até a vinda de Cristo Jesus. Ele sabe exatamente de tudo da nossa vida, ele sabe do nosso deitar, ele sabe do nosso descansar, ele sabe do nosso levantar, ele sabe do nosso caminhar. Esse Deus conhece tudo de nós, nós estamos nus aos seus olhos, assim como Ele nos viu no ventre da nossa mãe. Saibam disso, irmãos, saibam disso e reconheça o senhorio e o poderio desse Deus nas nossa vida, esse Deus e Pai do Senhor Jesus e Pai nosso. Glória a Deus, Senhor, glória a Ti, Senhor. Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos.
vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Concluindo, como aprendemos através dessa oração, dessa poesia que o rei Davi faz para o nosso Deus, faz para o nosso Senhor, nós compreendemos mais do que nunca que Ele sabe tudo de nós. Antes mesmo de nascermos, mais uma vez, Ele nos viu no ventre da nossa mãe. Durante toda a nossa vida, Ele me vê nu, vê você nu, e vê a todos nós nus. É assim que estaremos diante dEle no juízo final. Muitos podem dizer, glória a Deus pela sua onisciência. Eu sempre digo para vocês, irmãos, como eu glorifico a Deus pela sua onisciência, pela sua onipresença e pela sua onipotência, quando eu estou atrás desse móvel, desse púlpito, porque o Senhor esquadrinha-me por inteiro, e eu fico descansado exatamente nessa leveza de saber que Ele sabe tudo de mim, e que eu estou buscando aqui dar o melhor para cada um de vocês, conforme a palavra revela. Mas muitos devem arrepender-se enquanto é tempo, através dessa onisciência, através dessa onipresença e através dessa onipotência de Deus, compreendendo que esse Deus nos ama. Isaías, no capítulo 55, versos 6 e 7, quando ele estava falando exatamente sobre a vinda do Senhor Jesus, quando ele estava anunciando para o povo daquela época a vinda do Salvador, a vinda do Messias, ele aconselhava exatamente o povo, conforme nós aconselhamos a cada um a fazer, através dessas palavras: busque o Senhor enquanto podem achá-lo, peçam a sua ajuda enquanto Ele está perto. Os pecadores devem abandonar os seus maus caminhos, devem deixar de lado seus maus pensamentos. Todos devem se voltar para o Senhor arrependidos, e Ele mostrará a sua grande misericórdia. Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele mostrará como é imenso o seu perdão. Arrependa-se, irmão. Se você ainda tem coisas para se acertar com esse Deus e ainda não fez, ainda é tempo. Arrependa-se. Arrependa-se. Eu estendo exatamente essa oração, não necessariamente para esses que estão aqui presentes, mas para todos os que vierem, de alguma forma, ouvir essa ministração através das redes sociais, porque, como diz a palavra, não volta vazia. E eu creio que o Senhor tem muitos corações ainda para atingir, e que possa essa palavra, Pai, surtir verdadeiramente transformação nessas vidas, para que elas possam conhecer o Senhor Jesus, este que eu já conheço, para a honra e glória do seu nome. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, por mais uma vez o Senhor nos permitia trazer o estudo desse salmo, esse sermão expositivo que de certa maneira, falando verso a verso, essa oração sublime, da qual o homem segundo o seu coração dedicou a Ti. Eu quero, Senhor, seguir os passos de Davi, eu quero seguir exatamente o mesmo comportamento deste rei que acertou contigo, e o Senhor elevou a ele como homem segundo o seu coração. Haja na minha vida, Senhor, sobremaneira. Transforme a minha vida, Senhor. Substitua o meu coração de pedra, coloque um coração de carne, sensível aos seus ensinamentos.
sensíveis aos cumprimentos da sua vontade, Pai, que eu faça verdadeiramente a vontade de Jesus e morra com as minhas vontades, Senhor, com as minhas concupiscências dos olhos, com a minha concupiscência da carne, com a minha soberba de vida, Senhor. Coloque em mim, Pai, um espírito reto, Pai, para que eu possa verdadeiramente contemplá-lo e agradecer exatamente por essa vida, que antes mesmo de eu ter havido nascido, o Senhor já tinha me escolhido para ser colocado na sua família, através do seu primogênito, Jesus. Amém. A Ele, Senhor, que eu agradeço mais uma vez essa ministração, para a honra e glória do Senhor mesmo, não a nós, Senhor, não a nós, mas para que tudo haja na apresentação do seu infinito amor, da sua benignidade e da sua fidelidade para cada um de nós. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Amém, amém, amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.